Bom dia a todos. Eu anotei algumas coisas aqui que eu acho pertinentes, né? A gente pincelar na questão de, por sermos uma liga de semiologia, tem alguns detalhezinhos aí que a gente precisa aprofundar, justamente para fixar, aproveitar um caso clínico tão interessante para fixar alguns temas. Gosto muito do assunto, né? Já dou aula sobre, vamos falar assim. E os meninos que estão na liga aí já sabem como que eu gosto de que seja conduzido o caso clínico, vamos dizer assim, para que você seja mais certeiro nos seus diagnósticos. Então, eu comecei agora na IPM4 com a doutora Leila, né? A gente começou a colocar isso em prática também, desde cedo, para quando chegarem comigo na gastro, já ter mais ou menos um raciocínio. Não quer dizer que seja o melhor jeito, né? É um jeito que eu criei para sistematizar, para eu aprender e, com isso, ajudar vocês a aprenderem também. Primeira coisa aqui, gente, que vocês têm que ter em mente, como estudantes de medicina, é o vocabulário médico. Vocês têm que começar a formar o vocabulário médico de vocês. O tal do Medicase existe, né? Então, não só na liga de vocês, como nas outras ligas que eu participo, a gente vê a dificuldade de vocês falarem certas palavras, né? Mas tem que treinar isso, tá? Infelizmente, é a língua nova que vocês vão aprender para o resto da vida, tá? Urobilinogênio, estercobilinogênio, são coisas que já não tem que ser algo estranho para vocês, tá? Pensando nas causas de icterícia, eu tenho sempre que dividir elas em antes do hepatócito, no hepatócito e pós-hepatócito. Se você fizer essa divisão na cabeça de vocês, não tem, fica mais fácil, né, de você distribuir. E como que eu sei isso? Se eu tenho um aumento de bilirrubina indireta, isso pode ser antes do hepatócito, com grande chance de acertar. Se eu tenho aumento das duas, provavelmente é intra-hepatócito. E se eu tenho aumento só da direta, já é a conjugada, que já passou pelo hepatócito, ela é direta ou pós-hepatócito, que aí eu vou pensar em fatores obstrutivos para esse paciente, que pode estar causando o problema. Então, isso já guia até o meu raciocínio diagnóstico, para eu não abrir tanto o meu leque, tá? Uma outra dificuldade que eu vi na maioria dos alunos, né, nesse transcorrer, é a dificuldade de caracterizar e diferenciar o que é sinal, o que é sintoma, tá? Sinal é o que eu vejo, o que eu constato, tá? É objetivo. Então, quando ela falou para mim que icterícia é subjetivo, eu não concordo 100%. O que é subjetivo na icterícia? O grau, porque isso depende do meu raciocínio em cima. Mas a icterícia em si, ela é objetiva, porque ela é um sinal, certo? E sintoma é o que o paciente conta. Então, o sintoma geralmente é subjetivo, tá? Lembrar, né, que a bile, ela é o resultado aí do metabolismo hepático e tem outros compostos ali importantíssimos que estão sendo eliminados e que muitas vezes são remetabolizados pela microbiota e desconjugado para voltar para a corrente sanguínea. Isso acontece muito, por exemplo, em vocês meninas que usam anticoncepcional, no chamado estroboloma, todos os hormônios sexuais são eliminados por ali. Então, tem todo um fator aí. Por isso que esse paciente com problema hepático tem que ter a flora controlada, porque se não tiver essa flora controlada, o fígado não vai dar conta de remetabolizar esses metabólitos bacterianos que são reabsorvidos, e isso vai para o cérebro. Aí vai para o extremo, que é a encefalopatia hepática, tá? Por isso da neomicina também, que é para dar uma filtrada nessa flora, e também da lactulose. Lactulose é um catártico, né, para jogar o cocô para fora, justamente para esse paciente não ficar constipado, porque esse paciente constipado vai aumentar o ciclo desses metabólitos ruins aí para essas bactérias, tá?
Então, pegando o caso clínico de vocês, como é que eu faço os casos clínicos aí? O João está aí, a Gabriela está aí, eles podem falar, né? Primeira coisa que eu gosto é diagnóstico sindrômico. E nesse caso aqui, está rico de sindrômico. Eu consegui, 1, 2, 3, 4, 5 diagnósticos sindrômicos, no mínimo. E se a gente mexer mais um pouquinho, a gente encontra mais. Eu tenho uma síndrome colestática, eu tenho uma síndrome consumptiva, eu tenho uma síndrome de insuficiência hepática, eu tenho uma síndrome de encefalopatia hepática, que esse cara já tem confusão mental, que é o extremo da insuficiência hepática. Interroguei uma síndrome de hipertensão portal, porque falta características no exame físico para eu fechar o diagnóstico dessa síndrome, tá? E abrindo esse leque aqui, aí eu vou para o etiológico, diagnóstico etiológico. O que eu posso pensar aí? Anotei alguns aqui, peritonite espontânea, cirrose alcoólica, encefalopatia hepática, câncer de fígado, hepatite fulminante e por aí vai. Então, se eu não souber abrir o leque, eu não sei fechar o leque depois também. Então, a gente primeiro pensa no pior, né? Aí eu vou pedir exames relacionados ao que eu estou pensando, tá? Se os meninos quiserem, coloca aquele último slide só dos exames, que eu vou pincelar cada um ali só para fechar para vocês. Então, no exame físico eu senti falta também, né? Como é uma liga de semiologia, falar do piparote, mostrar como é que é feito o piparote, porque temos alunos aqui de períodos mais baixos, né? Às vezes é a primeira vez que eles estão vendo isso e valeria a pena. O cacifo, uma C6 móvel, será que ele tem cabeça de medusa? Será que ele tem circulação colateral? Uma série de coisas que iriam enriquecer mais esse caso clínico, vamos falar assim. Agora, para não ficar jogado no ar, por que esse tanto de exame? Eu vou bem rapidinho, né, explicar para vocês. A questão da transfusão pertinente, é isso mesmo, porque antes de 92 não se fazia teste para hepatite e também não se fazia teste para doença de Chagas. Então, eu pego pacientes no ambulatório que fez uma transfusão lá atrás e hoje está com sintomas de doença de Chagas, seja esôfago, seja intestino. A gente tem feito esse diagnóstico aqui. E os alunos, às vezes, não entendem, professor, mas aqui nem é área disso. Mas você sabe onde o paciente nasceu? Às vezes ele nasceu no interior do Ceará, às vezes ele nasceu aqui, há 40 anos atrás, aqui era fronteira agrícola. Então, aqui tinha barbeiro também. Isso foi sendo empurrado, tá? Então, vamos lá. Hemograma, por quê? Porque eu preciso ver como é que está as hemácias desse paciente. Se ele está tendo hemólise, se ele já está a um ponto aí de síndrome consumptiva, e já está com plaquetopenia ou pancitopenia. Então, é importantíssimo o hemograma, ele vai dar muita informação para a gente. Função, que é o quê? Tempo de protrombina, albumina e bilirrubina. Tempo de protrombina e albumina, a grande parte das proteínas são feitas no fígado. Então, isso aqui mede como é que está a função do meu fígado. E a bilirrubina para fazer aquela diferenciação que eu falei com vocês do pré-enterócito e pós-enterócito, tá? Transaminases mostra destruição de hepatócito. Fosfatase gama-GT mostra se tem obstrução de via biliar. Sorologias, né, que a gente já explicou. Eletrólitos mostra, porque no paciente acítico, ele está com o sistema renina-angiotensina-aldosterona totalmente desequilibrado, tá? Então, isso mostra para mim função renal, porque existe a síndrome hepatorrenal, que esse paciente também, mais uma síndrome que a gente achou. Esse paciente também pode estar começando a fazer. Ultrassom por causas óbvias, eu preciso ver como é que está morfologicamente esse fígado, eu já descartaria câncer, bateria o martelo numa cirrose, né? E a paracentese, se necessário. Vocês sabem aonde é feita essa paracentese, qual o local. Então, é um paciente que tem uma ascite volumosa, ao ponto que eu tenho piparote, maciez móvel, e eu consigo posicionar esse paciente para fazer uma punção sem medo de pegar uma alça.
tá? Porque se você enfiar a agulha em qualquer lugar, você pode entrar no intestino do paciente, pronto, você fez um abdômen agudo perfurativo centro cirúrgico, tá? Então, geralmente, isso é feito do lado esquerdo, onde eu tenho um sigmoide que é mais móvel, tá? E eu introduzo ali, eu faço uma linha imaginária entre o umbigo e a crista ilíaca, e vou mais ou menos no meio do caminho ali, faço essa punção, veio o líquido acítico, beleza, eu tiro a agulha, deixo só o plásticozinho do gelco ali, ligado a um coletor, e posso tirar, não tire mais de 2 litros de uma vez, gente. Você pode fazer ali uma hipotensão, uma bradicardia ou uma parada cardíaca. Então, o que os guidelines falam é para tirar 2 litros, fazer um frasquinho de albumina. Tira mais 2 litros, faz um frasquinho de albumina. É óbvio que não é todo lugar que tem albumina, que ela é cara, tá? E que é óbvio que isso só serve enquanto você está fazendo a punção. Porque a albumina, você perde ela toda para o terceiro espaço, depois de algumas horas. Então, ela é só para manter o gradiente osmótico do vaso daquele paciente, para que você consiga tirar mais líquido sem dar uma hipotensão severa nele, tá? Então, acho que é um caso interessantíssimo, que tinha tudo isso aí para a gente discutir em cima, e parabéns aí para os meninos.